Galvão, o realismo capitalista, você considera que é uma obra de estudos das questões de ideologia? Se for escolher um único tema como tema central do livro Realismo Capitalista, eu diria que é a ideologia. Mas a ideologia em Fischer ela é um pouco diferenciada, né? E o próprio Fischer ele foi cada vez mais dando sofisticação a esse conceito do realismo capitalista, que, grosso modo, o Fischer sempre começava as aulas dele, né, quando ele ia tratar do tema realismo capitalista, trazendo uma frase que não é nem dele, é de um outro teórico marxista, que é o Frederick Jameson, de que o realismo capitalista ele pode ser muito melhor exemplificado do que definido, né, no sentido de que, conforme essa frase do Jameson, o realismo capitalista seria a percepção de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Né, o que a gente pode até mesmo perceber, né, do grande número de filmes catástrofes sobre o fim do mundo, meteoro, maremoto, alienígena, né, tem um monte de filme da Marvel tratando do fim do mundo, mas nunca se fala sobre o fim do capitalismo, né, então isso até se traduz na indústria cultural, até porque me parece que haveria até mesmo uma dificuldade de se financiar um filme, né, que pudesse ficar falando muito sobre o fim do capitalismo. Mas depois o Fischer ele foi até mesmo apurando esse conceito, né, só para concluir a questão do conceito, ele fala assim que, na verdade, não é nem é mais fácil pensar, né? Na verdade, simplesmente as pessoas não pensam nem no fim do mundo e muito menos no fim do capitalismo. Então, ele fala que o realismo capitalista, na verdade, é uma espécie de deflação da consciência, né? É uma baixíssima consciência com relação a qualquer possibilidade de vida, de organização social, de base de produção que não seja dentro da realidade capitalista, que é muito presente, depois, principalmente depois do fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, mas mesmo diante dessas crises sistemáticas, né, de 2008 para cá e da pandemia, mesmo assim a maioria das pessoas não consegue ver um horizonte para além do capitalismo, né? E o próprio Fischer fala que esse momento de crise, de colapso do capitalismo, talvez seja até mesmo mais difícil ainda a gente imaginar alguma outra coisa, porque ele chama isso de forma espirituosa, ele chama de capitalismo zumbi, né? Então ele fala, às vezes é mais difícil você matar um zumbi do que um não zumbi, e então, apesar do livro ter sido lançado em 2009, essas ideias, esse conceito, essa crítica sobre, entre aspas, esse realismo capitalista ainda é muito importante, né? Então é um livro que trata da ideologia, mas trata assim por meio de diferentes prismas, né? Para o Fischer a ideologia não é só digamos, aquele conceito do tempo do Marx, né, de que é uma espécie de um simples ocultamento da realidade. Na verdade, o Fischer ele trabalha com a ideia de que a ideologia ela não apenas oculta uma determinada realidade, oculta a exploração, mas também ela cria uma nova realidade. Então, haveria uma espécie de loop, né, que o Fischer chama de hiperstição, né, em que as ideias e a ficção criam realidades, e as realidades criam ideias e criam também ficções, e aí entra numa espécie de circuito que se autorreproduz. Então, para o Fischer, a ideologia ela também é uma materialidade, é uma forma social. Ok. Galvão, tem não, tem algumas perguntas aí para você, mas eu vou deixar para o final. Tem duas perguntas interessantes. Rapaz, interessante a forma como ele coloca o capitalismo como zumbi, né? Eu fiquei pensando aqui, se fosse Drácula, a gente tinha como cravar uma estaca, né, no coração. Mas legal, rapaz. Ô, Galvão, você comentou lá no teu artigo, né? Você comentou que o Fischer é pouco conhecido no Brasil. Quais são os motivos pelos quais ele é pouco conhecido aqui? Agora ele já está ficando mais conhecido, né? Esse artigo eu escrevi
foi em 2020, né? E de lá para cá o Fischer ele tem ganhado uma cada vez mais notabilidade, né? Até eu acho que o livro mais vendido atualmente da autonomia literária é justamente o Realismo Capitalista do Fischer, né? E o Alisson Mascaro tem o grupo de pesquisa dele, né, que ele coordena, que é o da crítica do direito e da subjetividade jurídica. E ano passado, um dos livros que, digamos, estavam na bibliografia obrigatória era justamente o Realismo Capitalista do Fischer. Então, esse desconhecimento que havia, né, acho que era mais por conta do não lançamento dos livros aqui no Brasil e de uma divulgação que até então não tinha sido efetivada, né? Era muito restrita a um circuito alternativo. Mas nos últimos tempos, né, o Fischer ele tem ficando tá ficando cada vez mais conhecido aqui no Brasil. Mas já tem traduções na Argentina, lá na Argentina quem publica é a editora Carra Negra, né, ela até tá até já, digamos, bem, acho que fora da Inglaterra, o lugar que mais se publica o Fischer é a Argentina, já tem o Realismo Capitalista na Itália, tem a versão italiana, no Japão, então o pensamento do Fischer está cada vez mais difundido. Só que tem os seus limites, né? É uma obra que foi interrompida muito prematuramente, mas o Fischer, uma das características dele ele muitas vezes deixou de se aprofundar em ideias muito legais dele. Então, às vezes ele tinha um insight, uma ideia genial, mas essa ideia às vezes ficava restrita a um post de 10 linhas. Então, tem algumas preciosidades no blog que às vezes são pontos de partida para toda uma linha de pesquisa. Então, não se trata assim de um enaltecimento, né? Um enaltecimento, digamos, autorreferencial da obra do Fischer, né? De que o pensamento do Fischer seria algo para ser louvado eternamente, mas acho que nem o Fischer gostaria disso, mas tem muita coisa legal lá que pode ser explorada e que pode servir de inspiração para muitos pesquisadores.